Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Existe o verdadeiro Evangelho, o único Evangelho. O Evangelho que foi profetizado, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o Evangelho que foi devidamente testemunhado e também vivido pelos apóstolos. Só existe um Evangelho, só existe um Jesus, só existe uma obra redentora, só existe uma vontade de Deus e só existe uma obra redentora segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens. Esse Evangelium, que significa o anúncio das boas novas, ele está presente em nossas Bíblias, como essa aqui, em 66 livros, com seus diversos conteúdos. Mas nós temos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, 3 deles sinóticos. Temos Mateus apresentando um outro Jesus? Não. Temos Marcos ou Lucas apresentando um outro Jesus? Não. Todos apresentam o mesmo Jesus e a mesma obra redentora sob aspectos diferentes. No caso, objetivando um público diferente. Mateus, por exemplo, apresenta Jesus aos judeus como rei, como Messias prometido. E ele é muito primoroso nas chamadas genealogias, porque isso seria importante para o judeu ler e se convencer de que Jesus era o rei e também o Messias prometido. Marcos não. Marcos já, no caso, evita genealogias, porque ele está escrevendo aos gentios de Roma. Ele apresenta Jesus como o servo sofredor. Então, ele objetiva um outro público diferente, o mesmo Jesus e a mesma obra redentora. Lucas é mais historiador, é mais cronista, digamos assim, tendo ele mesmo participado como testemunha, quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Mas Lucas se preocupa mais em narrar os fatos e também apresentar Jesus e a sua obra universal, a sua obra de caráter abrangente. João já apresenta um evangelho mais teológico, apresenta Jesus como verbo encarnado, fala da divindade de Jesus, fala da sua obra redentora, e ele, no caso, escreve no final do primeiro século para fazer frente àquele movimento gnóstico helenista que estava se voltando contra os princípios da obra redentora de Jesus. Cada um desses evangelhos não fala de um Jesus diferente. Ele fala do mesmo Jesus, da mesma vontade de Deus, ele fala da mesma obra redentora, porém ele dá ênfase proposital a certos aspectos, alguns aspectos sendo até um tanto adaptados para o seu público-alvo. Agora, esse é o único evangelho. O evangelho contido nas Escrituras Sagradas. Agora, existe circulando por aí um outro evangelho que não fala do mesmo Jesus, fala de um Jesus, mas um Jesus que não é o Jesus que desceu das regiões celestiais. É um Jesus adaptado a satisfazer a vontade dos homens. É um Jesus adulterado, propositalmente, não acidentalmente. Não é um novo Jesus, nem é um Jesus segundo um outro prisma. É um Jesus sistematicamente adulterado para, no caso, afrontar o verdadeiro evangelho, o primeiro e único evangelho, o evangelho dos profetas, de Jesus e dos apóstolos.
Esses outros evangelhos, qualquer outro evangelho, ele tem algumas características. Pelo tempo, eu vou dar poucas características. Em primeiro lugar, ele apresenta um outro Jesus. Sim, ele tem a ousadia de apresentar um outro Jesus, como se fosse um Jesus mais racional, como se fosse um Jesus mais humanizado, como se fosse um Jesus mais voltado aos interesses humanistas. Ele, no caso, apresenta um outro Jesus, não o Jesus Salvador, mas um Jesus, como eu disse, que satisfaz aos propósitos de doutrinas e também filosofias dos últimos séculos. O apóstolo Paulo nos adverte quanto a isso, dizendo que não existe um outro Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, o apóstolo nos diz: porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrerias. Quando vocês recebem o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Evangelho, tudo bem, graças ao Senhor Jesus. Mas quando vocês recebem um outro Evangelho que ousa apresentar um outro Jesus nesse pressuposto, outro Evangelho, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer nessa vida. Vocês vão sofrer nessa vida porque vocês não vão ter nenhum relacionamento com Deus. Embora o seu relacionamento entre os homens possa ser até aprimorado, porque o homem olha para o que vem do homem, mas não olha para o alto. Então, apresentar um outro Jesus é o objetivo desse outro evangelho. A segunda característica, ele é reprovável. Sim, ele é plenamente reprovável na sua origem, na sua autenticidade e nos seus efeitos maléficos. Ele é reprovável. E isso nos é afirmado por Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Quando ele afirma: mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja isso anátema, seja isso maldição. Então, ele é reprovável nas palavras do próprio apóstolo. Não existe um outro evangelho nem anunciado por anjo, nem anunciado por outro apóstolo. Então fica bem claro do caráter reprovável de qualquer outro evangelho. Em terceiro lugar, ele é essencialmente humanista. Essencialmente humanista, porque ele pretende que a sabedoria do homem venha a constranger a sabedoria de Deus. É, no caso, o evangelho escrito por homens que colocam sabedoria de homens e pensam que a sabedoria de homens possa fazer com que o homem um dia chegue às regiões celestiais sem a soberana vontade de Cristo. Ele confronta, portanto, a sabedoria de Deus com a sabedoria do homem. Mas uma é a sabedoria do homem, outra é a sabedoria de Deus. Ele é, portanto, essencialmente humanista. Paulo também, em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, afirma: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Não é segundo os homens. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que não é segundo os homens. Não é um evangelho deduzido. É um evangelho revelado. Esse, então, é o terceiro exemplo. E o outro evangelho é, na verdade, apenas humanista. Um quarto exemplo
esse outro evangelho, ele pretende apresentar uma outra justiça. Como se a justiça de Deus não fosse suficiente, o homem pretende apresentar uma outra justiça, que no caso complemente a justiça de Deus, pasmem, ou que seja mesmo superior à justiça de Deus. Então, é apresentar uma outra justiça. Esse absurdo, esse é o quarto absurdo que nós temos em qualquer outro evangelho. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 8, adverte muito bem. Ora, tendo a Escritura Sagrada previsto que Deus havia de justificar pela fé, Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações serão benditas em ti, Abraão, na tua fé, na confiança de um cordeiro sacrificial, na esperança perfeita, na confiança perfeita em Deus, pela fé de que ele providenciaria um cordeiro para o holocausto. Em quinto lugar, o outro evangelho ousa anunciar uma outra glória. Uma é a glória de Deus, nós sabemos. Outra é a vanglória dos homens. Os homens não gostam de ouvir isso, principalmente os homens cultos, importantes, e também que dizem que têm um, digamos, raciocínio primoroso. Mas Deus é Deus e o homem é homem. E a glória de Deus é uma. A glória do homem não passa de uma vanglória perante a glória de Deus. Paulo também, em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, nos adverte muito bem quanto a isso. Mas longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Portanto, mas longe de mim gloriar-me. Longe de mim, Paulo, que conheço o Evangelho, que conheço Jesus, que conheço o Espírito, que conheço a sua vontade, que conheço a sua obra, longe de mim, como homem, gloriar-me como homem, gloriar-me perante os homens, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Jesus foi glorioso, vencendo a lei, vencendo a morte, vencendo Satanás. Paulo já está dizendo: eu creio em um ser glorioso, e esse ser glorioso foi o que entregou a sua vida na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, o outro evangelho ousa anunciar uma outra esperança, uma esperança maior, ou uma esperança talvez tão grande quanto a esperança em Deus. Pode alguma pessoa crer nisso? Muitas creem nisso. Muitas creem que a esperança que Deus oferece não é melhor do que a esperança dos homens. A esperança dos homens é para essa vida. Ela é efêmera, ela é temporal, ela é limitada. Limitada a uma simples espiritualidade entre homens. E nada tem a ver com Jesus e nada tem a ver com Deus. E quando essa vida terminar, depois o que virá? Virá o vazio. Porque a esperança dos homens é para essa vida, mas a esperança de Deus em seu Filho amado Jesus Cristo, ela é para essa vida e para a vida eterna. Não é para a eternidade, é para a vida eterna, especificamente a vida do homem e da mulher salvo nas regiões celestiais.
Quanto a essa outra esperança, o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 5, nos dá um excelente exemplo. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ele está se referindo ao Evangelho único e verdadeiro, o Evangelho salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Então, o verdadeiro e único Evangelho traz uma esperança para essa vida e traz uma esperança para as regiões celestiais, enquanto que o outro Evangelho não traz esperança nenhuma para os céus, só traz uma, digamos, efêmera esperança espiritual, moral, disciplinar entre os homens para essa vida. É, portanto, limitada, temporal e é também efêmera. Assim, nós vemos alguns exemplos que caracterizam aquele outro evangelho. Qualquer outro evangelho que não tenha as verdades contidas aqui, contidas na plenitude. Porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser fracionado como uma colcha de retalhos, para que uns aproveitem uns pedaços e desprezem outros. Não. O verdadeiro evangelho é apenas um. Ele é segundo a vontade soberana de Deus, apresenta Jesus como soberano, Senhor e Mestre, apresenta o Espírito Santo como Espírito efetor e capacitador, mostra a incapacidade do homem em chegar-se a Deus sem a vontade soberana de Jesus. E o verdadeiro Evangelho não traz nenhuma honra para os homens. Mostra, pelo contrário, a sua falibilidade em todos os seus projetos. Porém, mostra a perfeição de Deus e a perfeição da obra de Deus em seu Filho amado Jesus Cristo. Vamos viver o único e verdadeiro Evangelho. O Evangelho, se me permitam, dos profetas, dos apóstolos e de Jesus. E vamos renunciar, vamos repudiar, como direito nosso e nosso compromisso com Deus, qualquer outro evangelho. Um evangelho presunçoso, que ousa apresentar uma nova justiça, uma nova esperança, um novo Jesus que não existe. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.